Ministro do STF multa deputado Daniel Silveira em R$405 mil. Presidentes do STF e do Senado fazem reunião e defendem pacto entre os poderes. Número de acessos para pedir primeiro título ou regularizar situação bate recorde e o sistema da Justiça Eleitoral fica instável. Brasileiros já pagaram R$1 trilhão em impostos este ano. Rússia interrompe cessar-fogo e volta a atacar cidade ucraniana de Mariupol. Aplicativo desenvolvido nos Estados Unidos identifica a tendência das pessoas desenvolverem Alzheimer. E no dia da asma, que afeta 10% da população mundial, os alertas para a necessidade de cuidados com a doença. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal multou agora à noite o deputado Daniel Silveira em R$405 mil por descumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Quem tem mais informações ao vivo de Brasília é o repórter Igor Damasceno. Boa noite, Igor. Oi, Jaqueto, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal das 22. É isso mesmo, essa decisão foi tomada agora há pouco pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele determinou o pagamento dessa multa de R$405 mil, justamente porque o deputado federal Daniel Silveira não tem feito uso da tornozeleira eletrônica desde o dia 17 de abril. O ministro deu um prazo de 24 horas para que essa situação seja regularizada. O parlamentar precisa ir até a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal para regularizar a situação. Para o pagamento da multa, o ministro determinou o bloqueio das contas bancárias do parlamentar e também determinou o corte de 25% do salário dele aqui na Câmara dos Deputados. Hoje, para tentar resolver essa situação, essa crise entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, se encontrou com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Ele defendeu o equilíbrio entre os três poderes. Sobre esse assunto, eu e o repórter cinematográfico Cristiano Silva preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. O encontro do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, foi para manifestar apoio por conta dos ataques sofridos pelos integrantes da Suprema Corte. No último domingo, manifestantes aproveitaram o Dia Nacional do Trabalhador para pedir o fechamento do STF e o impeachment dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. No encontro, Rodrigo Pacheco repudiou esses ataques. O fato é que nós precisamos reforçar a harmonia entre os poderes, e o diálogo não pode faltar em momentos em que o ambiente fica um pouco mais difícil e conturbado. É importante que não falte o diálogo para as reflexões, para a tomada de decisões, para o amadurecimento dessa relação. Os pedidos proferidos foram uma resposta de alguns dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que não concordaram com a condenação imposta pelo STF ao deputado federal Daniel Silveira. A corte julgou que o parlamentar cometeu crime por incitar atos considerados antidemocráticos. Durante as manifestações na esplanada dos ministérios, alguns dos apoiadores também pediram fechamento do Congresso Nacional. Considero que os chefes de poder têm a obrigação de conversarem entre si para poder, de fato, conter a evolução ou a escalada de uma crise. Ninguém quer isso, nós temos problemas reais para enfrentar no Brasil, que são problemas que exigem soluções inteligentes, a união, o diálogo, o trabalho do Congresso Nacional, e nós estamos dispostos a manter essa boa relação com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário,
dentro desse propósito. A polêmica envolvendo o deputado federal Daniel Silveira também foi tema da reunião. É que os 3 poderes brasileiros estão divididos sobre o assunto. Enquanto o STF condenou o parlamentar a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, além da perda dos direitos políticos, o Poder Legislativo aceita o julgamento, mas não concorda com a cassação antes da análise do Congresso Nacional. Já o Poder Executivo rechaça toda a condenação da Suprema Corte. É uma questão muito mais ampla, no momento em que nós temos esse ambiente um tanto conturbado. Nós precisamos manter esse diálogo, sobretudo com o objetivo de preservação da democracia, de preservação das instituições, do estabelecimento da cultura do respeito entre os poderes e da busca desse respeito da sociedade para com as instituições. O que nós não podemos permitir é que a disputa eleitoral, o acirramento eleitoral se reflita na boa relação que obrigatoriamente tem que ter o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e também o Poder Executivo. E agora vamos conferir quantas vacinas contra a Covid o Brasil aplicou até o momento. 430.411 doses. Em relação às de reforço, que são a terceira e a quarta doses, já são mais de 88.458.624. E desde o início da guerra na Ucrânia, no dia 24 de fevereiro, mais de 1 milhão de ucranianos foram levados para a Rússia. Segundo relatos, muito foram à força. Segundo foi informado pelas autoridades russas nesta terça-feira, quase 1.100.000 pessoas foram evacuadas da Ucrânia e levadas para territórios russos. A maioria é moradora da região leste e sul do país, as mais atingidas pelo conflito. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, desse número, cerca de 200.000 são crianças. Desde o início da guerra, o governo ucraniano e outras autoridades locais de Mariupol alertaram o mundo de que dezenas de milhares de cidadãos ucranianos foram deportados à força para a República Popular de Donetsk e, posteriormente, para a Rússia. A presença da população ucraniana em território russo pode soar como uma estratégia de governo de Vladimir Putin para fragilizar ainda mais a população e o governo ucraniano. Ao todo, desde o final de fevereiro, mais de 5.500.000 pessoas deixaram a Ucrânia. E o número pode subir ainda mais, já que o conflito está longe de acabar. E daqui a pouco mais informações atualizadas sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E você vai ver também, os brasileiros já pagaram R$1 trilhão em impostos só este ano. Os brasileiros já pagaram R$1 trilhão em impostos neste ano. A marca foi atingida às 1h37 da madrugada desta terça-feira. A repórter Maria Clara Leite tem os detalhes. O impostômetro não para de subir e a essa altura já ultrapassou bastante a marca de R$1 trilhão registrada na madrugada desta terça-feira. E olha só, neste ano nós chegamos a esse número bem mais cedo do que no ano passado, porque em 2021 esse valor só foi atingido no dia 19 de maio, ou seja, 16 dias mais tarde. Por que isso aconteceu em 2022? Quem explica é o economista com quem eu conversei mais cedo. A resposta para isso é o aumento de preços de todos os produtos na economia, com destaque aos alimentos, aos combustíveis, vestuário, energia elétrica. Enfim, nós vimos que a inflação superou 2 dígitos nos últimos 12 meses. Inclusive, é por isso que a taxa de juros vem subindo. Então, todo o efeito de inflação tem aí um aumento na arrecadação dos impostos estaduais e federais, principalmente. E agora, a gente tem o Dia das Mães no próximo domingo e a gente já pode esperar aí o impostômetro subir de forma considerável nos próximos dias? Muito provável que sim, né? Porque apesar da renda média no Brasil ser muito baixa, o desemprego muito elevado, mas a gente sempre guarda ali um dinheirinho para presentear a mãe. E nesse momento de aumento de preços de produtos, principalmente daqueles produtos que não são de primeira necessidade, eles acabam tendo um aumento maior de tributação.
Por exemplo, quando você tem um produto similar no mercado nacional, o importado ele vem com uma tributação muito maior. Perfumes é um caso desse. E é um típico presente para o Dia das Mães, né? Bem, o impostômetro foi criado em 2005 pela Associação Comercial de São Paulo, justamente para conscientizar os brasileiros sobre toda a carga tributária paga à União, estados e municípios. E esse valor aqui soma todas as taxas, impostos, contribuições e multas. E além desse painel que nós temos aqui no centro da capital paulista, é possível acompanhar esses valores também pelo site impostômetro.com.br. E saiu hoje a primeira parcela do 13º salário antecipado para os aposentados e pensionistas que recebem mais do que um salário mínimo e tem o número do benefício com finais 2 ou 7. A segunda parcela será paga no mês que vem. Somadas, vão representar quase 57 bilhões de reais na conta de mais de 36 milhões de pessoas. E mais de 1 milhão de famílias que atendem os requisitos básicos para receber o Auxílio Brasil não tiveram acesso ao benefício em fevereiro deste ano e acabaram ficando na fila de espera. O número de brasileiros que aguardam receber o benefício voltou a crescer. Depois de iniciar o ano zerado e ultrapassar as 400 mil famílias em janeiro, a fila de espera para o recebimento do Auxílio Brasil chegou à marca de 1 milhão em fevereiro. Números que cresceram devido à inclusão de 556 mil lares no programa, após a unificação do Bolsa Família. No total, já são 18 milhões de famílias contempladas. Para receber o valor, as pessoas precisam atender às condições do programa e estar inscritas no Cadastro Único, para que o governo realize uma análise da situação de cada uma. A região Sudeste registrou 184 mil solicitações do Auxílio Brasil em janeiro, sendo o local com maior procura, seguido pelo Nordeste com quase 125 mil solicitações. Com 91 mil famílias não contempladas, São Paulo foi o estado com o maior número de famílias que tinham direito a receber, mas não estavam dentro do programa, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. Após intervenção do Banco Central e enfraquecimento no mercado externo, o dólar registrou uma grande queda nesta terça-feira. A moeda norte-americana caiu 2,15% e encerrou o dia valendo R$ 4,96 na venda. Já a Bolsa de Valores caiu 0,1% e fechou o dia aos 106.528 pontos. E a venda de veículos teve queda de 6% em abril, em comparação ao mesmo mês no ano passado. O número de licenciamentos em abril foi abaixo do esperado no setor, chegando à marca de 270 mil. Houve também uma pequena queda nos emplacamentos de veículos em relação ao mês de março. No total, 997 mil carros foram licenciados nos primeiros 4 meses desse ano, número 7% menor que no mesmo período do ano passado. De janeiro a março, as vendas de veículos caíram 23%. Em automóveis e comerciais leves, os licenciamentos recuaram 26% em abril, chegando a 136 mil unidades. Entre os veículos pesados, como caminhões e ônibus, houve queda de 3%. Por outro lado, as motos registraram aumento de 14%, chegando a 108 mil licenciamentos. Considerando o cenário global do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que ocasionou um aumento nos preços dos combustíveis, José Maurício Andretta Júnior, presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, FenaBrave, considera o resultado positivo. A Rússia interrompeu o cessar-fogo mediado pela ONU e voltou a atacar Mariupol. O alvo, como de costume, há semanas é a principal siderúrgica da cidade. No decorrer do dia, outros bombardeios foram notificados no leste da Ucrânia.
A guerra constituída pela Rússia em território ucraniano entrou em sua 10ª semana consecutiva de intensos conflitos. Nas últimas 24 horas, as tropas russas dispararam foguetes contra o complexo siderúrgico de Azovstal, em Mariupol, no sul da Ucrânia. Mesmo após o breve cessar-fogo na região para a retirada de civis que se encontravam na fábrica, os bombardeios retornaram de maneira violenta. O cenário desumano se tornou recorrente e a fumaça preta tomou conta do céu da cidade. Segundo Vadim Boichenko, prefeito de Mariupol, cerca de 200 cidadãos não conseguiram fugir pelos corredores e permanecem no complexo. Além disso, outras 100.000 pessoas se encontram no restante da localidade. A siderúrgica de Azovstal continua sendo o último reduto das forças ucranianas na cidade, com muitos soldados e civis escondidos dentro de abrigos antiaéreos. Os ataques russos também atingiram o leste do país invadido, Kharkiv, que fica perto da fronteira leste da Ucrânia com a Rússia, que tem visto bombardeios pesados desde que os combates começaram no final de fevereiro e não foi poupada das investidas russas no dia de hoje. Os bombardeios atingiram um parque próximo à região central da cidade. De acordo com os serviços de emergência do estado, 7 carros de bombeiros estiveram no local para controlar o incêndio causado pelos mísseis e não foi informado a ocorrência de mortes. Como tem sido habitual nesses últimos 69 dias, o pesadelo causado pela guerra está longe de ter um fim e a Rússia continuará atacando de maneira selvagem os povos ucranianos. E veja a seguir, o Brasil desconvida a União Europeia para acompanhar o processo eleitoral brasileiro. E veja ainda, a poucas horas do fim do prazo para pedir título eleitoral, o número de acessos bate recorde e o sistema de internet fica instável. O sistema virtual da Justiça Eleitoral bateu recorde de acessos de pessoas em busca do primeiro título ou da regularização. Apenas nesta segunda-feira, mais de 380.000 pessoas procuraram os serviços da internet, o que deixou o sistema instável e o prazo está acabando. Nesse mês de maio, é importante ficar atento a alguns prazos que devem ser cumpridos para participar das eleições 2022, marcadas para o dia 2 de outubro. Termina nesta quarta-feira o prazo para o eleitor tirar ou regularizar o seu título de eleitor. E esse procedimento é facilmente feito pela internet, porém o aumento presencial nos cartórios de Dourados tem aumentado. Vou conversar aqui com Israel. Por que as pessoas preferem, então, ter o trabalho de vir ao cartório eleitoral do que a facilidade de uma internet, Israel? Muitas vezes é aquele eleitor que não tem mesmo acesso. Por exemplo, a gente acabou de atender ali uma mãe que trouxe a filha para fazer o primeiro título, porque mora na fazenda e não tem o acesso à internet. Essa possibilidade de fazer o título pela internet facilita muito para o eleitor conseguir fazer a consulta dos dados, tirar uma segunda via, ele não precisa vir ao cartório para fazer a segunda via, ele consegue fazer tudo por lá, transferir para Dourados, regularizar aquele eleitor que ficou sem fazer a biometria, ele também não vai fazer a biometria, mas ele vai poder regularizar o título por lá. E esses eleitores geralmente vêm ao cartório porque eles realmente não têm aquela facilidade para acessar a internet, mexer no celular, fazer pelo computador. Então esse é o público que a gente espera e acaba atendendo aqui. Os demais, a gente orienta, olha, procura a internet, porque o atendimento aqui, até porque são eleitores preferenciais, às vezes são idosos, pessoal que vem da fazenda, então esse atendimento é um pouco mais demorado. E quando todo mundo vem no mesmo horário, é comum o sistema ficar sobrecarregado e ficar instável e indisponível, como aconteceu há um pouco tempo, o sistema ficou fora do ar durante meia hora e o eleitor precisa aguardar, então assim, é muito melhor quando ele faz o pedido direto pela internet, porque ele pode fazer no horário que é mais cômodo para ele, de casa mesmo, mas naquele caso em que ele não tem esse acesso, aí ele pode vir no cartório eleitoral das 8 da manhã às 7 da noite. O prazo final é 4 de maio, que é na quarta-feira agora, para ser atendido presencialmente. No Brasil, o alistamento e o voto são obrigatórios a partir dos 18 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos e maiores de 70 e também os analfabetos. Quem tem a idade mínima obrigatória e não tirou o título, bem como os eleitores e as eleitoras que tiveram um documento cancelado, estão sujeitos a diversas restrições e impedimentos legais,
como tirar passaporte ou carteira de identidade e se inscrever em concurso público, entre outros. Para ter acesso ao serviço eleitoral, é só ir até o site www.tse.jus.br/eleitor. A votação em primeiro turno neste ano ocorrerá no dia 2 de outubro e onde houver segundo turno, no dia 30 de outubro. O Tribunal Superior Eleitoral retirou o convite da União Europeia para que os integrantes do Bloco Econômico Europeu fossem observadores das eleições aqui no Brasil, que acontecerão em outubro. Segundo o TSE, não estavam presentes todas as condições necessárias para viabilizar uma missão integral de observação eleitoral. Até o momento, estão confirmados membros da Organização dos Estados Americanos, do Parlamento do Mercosul e da Rede Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E de acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 92 mortes e 21.432 novos casos. Dos mais de 30.482.000 diagnósticos, mais de 29.585.000 pessoas se recuperaram e 233.433 seguem em acompanhamento. E a Ucrânia tem demonstrado sinais de esgotamento forçado pelo conflito com a Rússia. Dessa forma, o mundo tenta auxiliar o país do leste europeu com auxílios financeiro e militar. Por outro lado, o presidente russo respondeu e aprovou novas sanções. Nesta terça-feira, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, se tornou o primeiro líder ocidental a discursar ao parlamento da Ucrânia. Durante o evento, Johnson saudou a bravura dos ucranianos e disse acreditar que o país derrotará a Rússia. Desde o início do conflito, Johnson tem sido um dos apoiadores mais eufóricos da Ucrânia e nunca deixou de se posicionar a favor do país. No decorrer do discurso, o primeiro-ministro anunciou um novo pacote de mais de 300 milhões de libras, cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais, que serão destinados principalmente em ajuda militar à Ucrânia, incluindo equipamentos de guerra eletrônica e um sistema de radares. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, estava presente no parlamento ucraniano pela primeira vez desde o início da guerra e prestou uma homenagem ao apoio do Reino Unido. Quem também se manifestou foi o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Durante uma visita a uma fábrica de produtos bélicos e aeroespaciais, Biden defendeu novamente o pacote anunciado há 5 dias de 33 bilhões de dólares para a Ucrânia. O presidente norte-americano também fez duras críticas a Putin e o acusou de cometer inúmeros crimes de guerra. Os anúncios de pacotes para auxiliar a Ucrânia e as críticas têm irritado Vladimir Putin. Em resposta, o presidente russo assinou um decreto sobre sanções econômicas retaliatórias. O documento assinado por Putin não oferece detalhes sobre quais indivíduos ou entidades podem ser afetados pelas medidas, mas proibirá a exportação de produtos e matérias-primas para pessoas e entidades que estarem na lista. O decreto também proíbe transações com indivíduos e empresas estrangeiras atingidas pelas sanções. O lado político, que envolve a guerra iniciada pela Rússia, tem criado novas divergências, aumentando a tensão de uma possível guerra mundial. Os casos de dengue no Brasil aumentaram mais de 113% nos 4 primeiros meses de 2022. Até abril, foram 542 mil confirmações. A pesquisa foi realizada pelo Ministério da Saúde entre os dias 2 de janeiro e 22 de abril deste ano. De acordo com o estudo, esses 542 mil casos registrados este ano praticamente se igualam aos registrados nos 12 meses do ano passado, 544 mil. A região centro-oeste apresentou a maior taxa de incidência de dengue, com 920,4 casos por 100 mil habitantes, seguida das regiões sul, 427,2 casos por 100 mil habitantes, sudeste, 188,3 casos por 100 mil habitantes, norte, 154 casos por 100 mil habitantes e nordeste, 105 casos por 100 mil habitantes. O estado de Goiás tem sido um dos mais afetados, liderando a incidência da doença no país, com 1.366 casos para cada 100 mil habitantes.
De janeiro até agora foram registradas 160 mortes no Brasil. São Paulo lidera com 56, seguidos de Goiás e Santa Catarina, ambos com 19, e Bahia com 16. E veja a seguir, aplicativo desenvolvido nos Estados Unidos identifica a tendência das pessoas desenvolverem Alzheimer. E veja ainda, no dia da asma, que afeta 10% da população mundial, os alertas para a necessidade de cuidados com a doença. A produção da indústria brasileira aumentou 0,3% em março em relação a fevereiro. Apesar da alta acima do que era esperado pelos economistas, o resultado do acumulado do ano foi uma queda de 4,5%. E segundo o IBGE, a intensidade de recuperação do setor vem caindo pouco a pouco desde agosto do ano passado. A Receita Federal abriu hoje as inscrições para que as empresas negociem até 150 bilhões de reais em dívidas que estão sendo cobradas na Justiça. Os débitos poderão ser parcelados com descontos de até 50%. As negociações serão feitas até o dia 29 de julho no portal ECAC, no site da Receita em www.gov.br/Receita Federal. E hoje, o Dia Mundial da Asma, os especialistas alertam para a necessidade dos cuidados com a doença que afeta 10% das pessoas. Não tem cura, mas deve ser tratada, principalmente entre as mulheres, que são mais atingidas do que os homens. Michele tem 36 anos e desde os 20 convive com a asma. Ela descobriu a doença depois de uma crise de tosse. O caso dela é considerado grave. Foram várias internações e uso de medicamentos. Ela precisou se aposentar aos 28 anos. Eu sou aposentada já há quase 10 anos já, desde 2014. E hoje eu tenho um problema motor por conta do excesso do corticoide. Então hoje eu ando com auxílio de um andador, porque eu tenho osteonecrose bacia, fêmur e os 2 joelhos. Não consigo andar, né, sem ajuda. Tive um ganho pulmonar muito bom, que hoje eu consigo dialogar, porque há uns anos atrás eu não conseguia formular uma frase, não conseguia tomar banho sozinha, não conseguia me trocar sozinha. Trouxe muitas complicações para minha vida. Já a Renata, de 51, descobriu a doença ainda na adolescência. Ela fez um tratamento e ficou livre do problema por muito tempo, mas a asma voltou depois que ela contraiu a Covid-19. Uma vez que eu já tive asma, a asma podia nunca mais voltar, podia voltar por um outro motivo qualquer e voltou por causa do que eu peguei Covid. A asma é uma das doenças crônicas que mais afetam crianças e adultos no mundo. São aproximadamente 300 milhões. Aqui no Brasil, o número chega a 20 milhões. A asma acomete as vias respiratórias, especialmente os brônquios, que são os canais por onde o ar passa até chegar aos pulmões, fazendo com que fiquem inflamadas, inchadas e produzam muco ou secreção em excesso. Isso pode causar dificuldades para respirar, tosse e falta de ar. Um estudo da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia aponta que a asma é responsável por 7 milhões de mortes prematuras em todo o mundo. Aqui no Brasil são cerca de 2.000 mortes por ano. Pessoas com alergias respiratórias, como asma, sofrem mais com a poluição. Os especialistas afirmam que as pessoas que têm asma precisam se preocupar principalmente com a limpeza do ambiente que frequentam. Entrando no lugar que tem poeira da asma. Ela é uma época, a época do ano, época de outono, por exemplo, época de primavera, né? Que a asma pode ser ocasionada, por exemplo, por pólen. Né? Ele andando no meio do centro da cidade, lugar que tem bastante carro, fumaça da asma, desencadeia. Então ele tem que tentar evitar esses pontos aqui. Mas tem coisas que são famosas, né, por gatilho, né, por serem gatilhos, né, que não são o que mais em geral. Todo mundo fala assim, A, B e C. O outro fala D, J e C. O outro fala L, M e C. Quer dizer, então esse C aqui, que é o que mais comum, é o quê? Poeira. Tá? E a poeira em si não é bem a poeira que é a causadora de asma, são as fezes dos ácaros que estão na poeira. Apesar de ser considerada uma doença incurável, os especialistas afirmam que o paciente pode levar uma vida normal,
se seguir as recomendações médicas. Sim, a asma é uma doença crônica, mas ela tem tratamento e é uma doença reversível. A imensa maioria dos pacientes, quando a gente trata, o paciente volta a ter o brônquio funcionando como se não tivesse doença. Mas o paciente, quando ele geralmente tem essas crises, essa falta de ar, ou quando ela entra em contato com alguma coisa, fica com aquele peito cheio, uma dificuldade muito grande para respirar, usa os remédios, dá uma melhoradinha, e aí acha que está tudo bem, e aí que sentir falta de ar de vez em quando está ok, ou tossir de vez em quando é ok. Não é normal ter esses sintomas. Então, quem tem asma, a ideia é que a gente consiga controlar completamente os sintomas com o tratamento, e existe tratamento eficaz para isso. Claro que existem gravidades de asmas, então tem casos desde muito leves a casos muito graves, mas, felizmente, os casos muito graves são a exceção. A imensa maior parte dos pacientes a gente consegue controlar muito bem. Recomendações que a Michele passou a seguir e agora aprendeu a passar para outras pessoas que convivem com a asma. As pessoas têm muito preconceito porque elas não compreendem. Quando a gente fala que tem asma, as pessoas, nossa, mas o primo do vizinho do meu amigo usa bombinha e vive normal. Por que você não consegue viver normal? Um aplicativo de smartphone que pode identificar o Alzheimer e outras doenças e distúrbios neurológicos a partir da análise dos olhos foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. O aplicativo consegue obter os resultados através de uma câmera de infravermelho frontal presente em smartphones para reconhecimento facial, juntamente com a câmera selfie, para rastrear como a pupila de uma pessoa muda de tamanho e assim fornecer informações sobre as funções neurológicas. Essa análise tem o papel de diagnosticar e monitorar várias doenças e distúrbios, que atualmente requer equipamentos especializados e caros, tornando inviável a realização fora de um laboratório ou clínica. Uma das principais ideias do aplicativo é baratear os custos, já que ele fornecerá o resultado sem precisar de um exame ambulatorial. O software foi apresentado na Conferência sobre Fatores Humanos em Sistemas de Computação nos Estados Unidos, sendo premiado com uma menção honrosa de melhor artigo. Um dos autores do projeto afirmou que ainda existe muito trabalho pela frente para que o aplicativo seja colocado em uso no dia a dia e disponibilizado em lojas de aplicativos. O processo de criação contou com a ajuda de adultos mais velhos, que auxiliaram na projeção de uma interface de aplicativo simples que permite aos usuários administrar os testes, com comandos de voz, instruções baseadas em imagens e até mesmo uma luneta plástica, para direcionar o usuário a colocar o olho dentro da visão da câmera. A ideia é permitir que o aplicativo funcione em qualquer smartphone, não somente nos modelos mais novos. Um bebê que engasgou foi salvo esta semana por policiais do Batalhão de Choque de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Uma situação que acontece com certa frequência e que merece a orientação de uma médica pediatra sobre como proceder nesses casos. O policial do Batalhão de Choque se deparou durante uma ronda na madrugada com uma mulher desesperada na rua com a criança recém-nascida no colo. A menina estava engasgada e sem respirar. O policial fez uma manobra conhecida como Henlich e logo depois a menina voltou a respirar. Esta pediatra mostra como é feita a manobra correta até 6 meses de idade. Posicionar o bebê aqui igual, porque daí você vai ter uma ajuda maior com as suas pernas. Ó, coloca aqui igual. 1, 2, 3, 4, 5. Limpou. Gente, então recapitulando, eu vou fazer aqui a manobra para mostrar que qualquer pessoa pode realizá-la também. Olha, pega o bebê, a palma da mão aqui na barriguinha, o dedo na boca, aí inclina o corpo da criança e com a outra mão, olha, bate aqui nas costas, nessa posição. 1, como se estivesse empurrando. 2, 3, 4, 5. Doutora, me ajuda aqui. Bebê chorou. Levanta o bebê. Levanta. Secou.
abraça, afaga o bebê, leva para o centro de saúde. Essa manobra salva a vida. Salva a vida. No caso de criança a partir de 6 meses de idade, o procedimento é diferente. O adulto deve se agachar ou sentar para ficar da altura da criança e, com os punhos, pressionar o estômago dela. Você vai colocar o bebê sobre você, encostado em você com muita força, coloca a sua mão com a ajuda da outra, pode ser, empurra para cima no diafragma, empurrando como se estivesse empurrando o estômago. E atenção para um procedimento errado que muita gente faz. É levantar o bebê, por exemplo, pegar o bebê e sacudir o bebê. Isso você não pode fazer jamais. Segundo a médica, o engasgamento mais comum dos bebês é com leite. E um detalhe na hora de amamentar pode evitar o engasgamento. Evitar dar uma mamar deitado, seja fórmula ou seja seio materno, para poder evitar esse tipo de engasgo. Mesmo assim pode acontecer. Segundo o Ministério da Saúde, por ano cerca de 200 crianças morrem no Brasil por engasgamento. Estas manobras simples são eficazes para salvar vidas. A primeira coisa que se faz é você ligar para o serviço de emergência, seja Corpo de Bombeiros, SAMU, e logo após isso iniciar a manobra. Porque dá tempo de chegar o socorro enquanto você está prestando o serviço ou prestando socorro ao bebê. Uma escola inaugurada na zona leste de São Paulo foi construída em um modelo totalmente sustentável. O projeto gerou 95% menos resíduos e utilizou 90% a menos de água. Em vez de contar com um ambiente de estudos tradicional, uma escola foi construída de maneira sustentável no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. O novo ambiente pertence a uma ONG e foi erguido com madeira reflorestada. Além disso, todo o revestimento da construção foi feito com chapas e telhas ecológicas, produzidas a partir da reciclagem de 2,5 milhões de embalagens plásticas. O método de construção pouco conhecido no país é muito utilizado em outras nações, como Estados Unidos, Alemanha, Japão e Chile, para trazer maior agilidade às obras e criar menos poluentes. Em comparação com a construção civil tradicional, o projeto sustentável gerou 95% menos resíduos e utilizou 90% a menos de água. Geralmente, os revestimentos das construções também são feitos de painéis de madeira, mas no caso das escolas existe um diferencial a mais. Das paredes ao teto são utilizadas chapas e telhas ecológicas, feitas de plástico e alumínio reciclados. Como tem alumínio em sua composição, as chapas e telhas proporcionam conforto térmico às construções, evitando o uso contínuo de ventiladores ou aparelhos de ar-condicionado. Segundo os fundadores, se esse método fosse utilizado por todo o país, o déficit habitacional seria drasticamente reduzido. A Academia Teológica da Graça de Deus agora oferece educação à distância. As inscrições para o curso bíblico básico já estão abertas. O livro mais vendido do mundo é também um dos mais complexos. E entender toda a riqueza que nele há pode ser um desafio. Mistura muito a parte do intelectual com o espiritual. Para quem não tem costume de leitura é maior desafio, mas para quem tem hábito de leitura se torna um pouco mais fácil. Você tem que ler, prestar atenção, porque a palavra de Deus é revelação para a nossa alma. Para ajudar nessa missão, nasceu o curso bíblico básico da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE.
Fundada pelo missionário R.R. Soares em 1998 para capacitar e proporcionar crescimento espiritual a quem quer que seja. Conhecimentos que agora serão expandidos por meio da educação à distância. O curso bíblico da grade visa oferecer ao estudante da Bíblia as ferramentas necessárias para que ele consiga a compreensão mínima do texto. O curso é estruturado em 3 módulos e o primeiro foi nomeado como a Bíblia. Olá, sejam muito bem-vindos ao curso bíblico básico via distância. Então explicamos que se trata de um conjunto de livros, falamos um pouquinho a respeito da formação do cânon, ou seja, por que alguns livros e outros não. O segundo módulo é o panorama bíblico, com o estudo da história de Israel. E na lição número 1, esse panorama vai começar falando sobre o Antigo Testamento. É uma história longa, então para que o estudante consiga ler, e geralmente o Antigo Testamento é o que traz um pouco mais de dificuldade, para que ele consiga entender bem, é preciso que ele conheça a história, porque por mais que o livro seja inspirado, ele não está descolado de um contexto histórico. E no último módulo, o aluno vai aprender sobre a vida cristã. E nessa lição número 1, nós vamos estudar sobre a aliança, uma das temáticas mais importantes da palavra de Deus. Então vamos falar a respeito das alianças, vamos falar a respeito de fé e outros temas. Um curso para todos aqueles que têm o desejo de aprofundar seus conhecimentos sobre a Bíblia. Independente de credo religioso, o curso tem uma linguagem completamente acessível e é para todos aqueles que quiserem aí um primeiro contato com a Bíblia, para todos aqueles que quiserem realmente aprender um pouquinho mais a respeito da Palavra de Deus. O curso bíblico básico da Academia Teológica da Graça de Deus tem duração de 4 meses. O valor total do curso é de R$ 300, dividido em até 4 vezes. O pagamento à vista tem desconto de 10%. Para fazer o curso à distância, o aluno vai precisar de internet superior a 5 MB de velocidade e pelo menos 2 GB para download do conteúdo das aulas. Mas a grade também dispõe desse e de outros cursos presenciais, como música, línguas e o curso bíblico avançado, que são ministrados nas instalações no Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, a apenas 100 metros da estação Sé do metrô. A palavra do Senhor vai dizer que com laços de ternura Deus nos envolveu. Portanto, ao fazer este curso, não faça por obrigação. Não faça só porque você quer um certificado. Faça porque você quer que o teu relacionamento com Deus não seja mera religião, mera prática de atos religiosos, mas seja um relacionamento verdadeiro, um relacionamento de amor com Deus eterno e todo-poderoso. Se você deseja conhecer mais e se aprofundar no estudo da Palavra de Deus, venha para a grade. E o Jornal das 22 termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa noite, fique na paz. Tchau.